Durante sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, que ouviu o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Naime, o senador Eduardo Girão ressaltou a condição de preso político do depoente. Girão disse: "O senhor é um preso político de uma autocracia que manda e desmanda no Brasil hoje em dia." O senador enfatizou a quantidade de vezes que o relatório da ABIN tinha sido mencionado no depoimento e apontou: "Gente, é chave esse relatório da ABIN. Ele vem sendo falado aqui por colegas senadores que chegaram no dia 8, que vieram correndo para Brasília, como o senador Marcos Duval, senador Esperidião Amin, que participou dessa comissão parlamentar e que fala que ali está o esqueleto de onde a gente deve fazer investigação." O senador questionou como foi possível 48 órgãos do governo Lula receberem os informes e nenhum ter agido. Girão lembrou que ao longo de todo o ano, os prédios dos 3 poderes têm intensa segurança, muitas vezes reforçada nos períodos de férias. Ele lembrou também que, em várias ocasiões, prédios foram incendiados e depredados pela extrema-esquerda e comparou: "Tinha uma fila de parlamentares, deputados e senadores do PT com poucos dias, indo soltar as pessoas lá. Cadê os direitos humanos? Onde é que estão os direitos humanos para uma pessoa que está há 6 meses presa, sem ter direito a acesso aos autos para se defender? Isso é uma vergonha, rapaz." Eduardo Girão denunciou o direcionamento da CPMI, que, tomada pelo governo, se esforça mais para esconder fatos do que para elucidá-los. O senador disse: "Cadê G. Dias? Está claro que G. Dias tem que vir, e tem que vir logo. A gente só está ouvindo um lado. Tem que agora ouvir o outro lado. Não pode esperar mais. Cadê o fotógrafo da Reuters naquele ensaio fotográfico para sair bonita a quebra do Palácio do Planalto? Cadê as imagens pedidas pelo deputado Felipe Barros, a relação da hospedagem, já que hoje ficou claro pelo coronel que as pessoas do dia 12 estavam todas hospedadas aqui na rede hoteleira?" O deputado entrou e nós vamos entrar, reforçar com esse pedido, para saber onde está a relação das pessoas. Será que não foram as mesmas pessoas que quebraram aqui dentro com táticas de guerrilha, com treinamento? Vamos ticar um a um, e para isso precisamos das imagens do Ministério da Justiça. O senador concluiu lamentando que o depoente esteja preso enquanto as autoridades responsáveis seguem soltas. Girão disse: "O direito ao devido processo legal está sendo rasgado do Brasil. Um homem que tem família, que está aqui, que foi para o fronte, estando de folga, de férias. Deus abençoe essa nação." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de 24 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores,
doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o senhor Jorge Eduardo Naime pela coragem. Cada bancada de oposição e de governo, ao final, tem direito a 5 minutos. Perfeito. Então, a deputada Gendir usou pela... Eu queria reiterar aqui, cumprimentar o coronel Naime pela coragem de vir aqui, se posicionar num momento difícil. Só o senhor sabe o que o senhor está passando, longe dos filhos, longe da família. Injustiçado. É isso que a gente está vendo no Brasil hoje. Para mim é muito claro que o senhor é um preso político de uma autocracia que manda e desmanda no Brasil hoje em dia. E a gente está vendo vários exemplos. O senhor falou uma palavra-chave durante 8 vezes. Eu anotei 8 vezes e eu quero concordar com a deputada que me antecedeu sobre a omissão no caso do relatório da ABIN. Gente, é chave esse relatório da ABIN. Ele vem sendo falado aqui por colegas senadores que chegaram no dia 8, que vieram correndo para Brasília, como o senador Marcos Duval, senador Espiridião Amin, que participou dessa comissão parlamentar e que fala que ali está o esqueleto de onde a gente deve fazer a investigação. Mas a omissão, ela não pode ser seletiva. A omissão tem que ser no todo. Quem errou por omissão? Se foi a Polícia Militar do Distrito Federal, nós vamos atrás. Agora, me parece que 48 órgãos do governo federal, do governo que já tinha assumido, governo Lula, recebeu esses alertas e o que é que fez? O que é que fez? Porque eu digo isso, senador Jorge Seife, porque eu fui candidato a presidente do Senado. 8 de dezembro eu estava lançando a candidatura lá fora, aqui na Esplanada. A dificuldade que eu tinha diariamente para vir trabalhar nesse período, vocês não estavam aqui ainda, quem chegou agora no mandato, era difícil, senador Magno Malta. Tinha que rodar, era uma segurança fechada aqui na parte interna. O senhor que é senador, foi senador várias vezes aqui, viu esses prédios serem incendiados, protestos. Não sei como é que era naquela época. Agora eu sei uma coisa, tinha uma fila de parlamentares, deputados e senadores do PT, com poucos dias, indo soltar as pessoas lá. Cadê os direitos humanos? Onde é que estão os direitos humanos para uma pessoa que está 6 meses presa, sem ter direito a acesso aos autos, para se defender? Isso é uma vergonha, rapaz. E essa CPMI está sendo ótima, está expondo. Por mais que o governo Lula tenha sequestrado, com a maioria, um instrumento típico, histórico da oposição, para sabotar, para boicotar essa CPMI. Cadê G. Dias? Está claro que G. Dias tem que vir. E tem que vir logo. A gente só está ouvindo um lado, senhor presidente. Tem que agora ouvir o outro. Não pode esperar mais. Cadê o fotógrafo da Reuters naquele ensaio fotográfico para sair bonito? A quebra do Palácio do Planalto? Cadê as imagens pedidas pelo deputado Felipe Barros, a relação da hospedagem, já que hoje ficou claro pelo coronel que as pessoas do dia 6 estavam, no dia 12, estavam todas hospedadas aqui na rede hoteleira. O deputado entrou, e nós vamos entrar a reforçar com esse pedido,
para saber cadê a relação das pessoas. Será que não foram as mesmas pessoas que quebraram aqui dentro? Com táticas de guerrilha? Com treinamento? Vamos ticar um a um. E para isso precisa das imagens do Ministério da Justiça. Nesses 30 segundos que faltam, eu quero dizer que estou convencido, e é uma questão de humanidade, de justiça, independente se é oposição e situação. E eu faria com qualquer um que fosse de esquerda. A gente precisa assinar o requerimento. E esse requerimento não é só da comissão não, deputado André Fernandes. Tem que ser um requerimento para todos os senadores e parlamentares. O direito, o devido processo legal está sendo rasgado do Brasil. Um homem que tem família, que está aí, que foi para o fronte, estando de folga, de férias. Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Último orador inscrito, senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, presidente Arthur Maia. Parabéns pela sua condução mais uma vez. Quero cumprimentar aqui o senhor Jorge Eduardo Naime. Seja bem-vindo ao Senado Federal, seus advogados. E eu quero começar com uma frase que é de Martin Luther King, um grande humanista, pacifista da humanidade, que ele diz o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. É isso que a gente está vendo no Brasil. E ficou muito evidente, pelo menos para mim, o que está acontecendo aqui, que essa CPMI não pode se negar a ouvir pessoas, senhor presidente, importantíssimas para que a gente possa fazer uma autópsia sobre o dia 8 de janeiro. Eu faço uma figura de um cadáver que está na sala, que o governo Lula sequestrou e quer colocar apenas as pessoas para efetivar, confirmar a sua narrativa. E não quer absolutamente que especialistas lá possam fazer a autópsia do outro lado. Ficou muito evidente aqui a necessidade de se ouvir pessoas chaves do governo federal, porque eu tomo a liberdade de lhe corrigir, senhor Jorge Eduardo Naime, pelo que os colegas senadores Amin e Marcos Duval colocaram, porque faziam parte dessa comissão de inteligência do Congresso Nacional, foi desde o dia 6. Não foi da véspera, sábado, não. Desde o dia 6 que os alertas ao CISBIM chegaram para 48 órgãos federais, dizendo que o objetivo era destruir, sim, fisicamente a Praça dos Três Poderes. A gente sabe do trabalho reconhecido nacional e internacionalmente da Polícia do Distrito Federal. E eu quero, nesse momento, fazer aqui algumas perguntas, inclusive, já que foi voltado um pouco, eu gostaria de saber, porque o senhor já relatou ter participado de diversas manifestações na esplanada dos ministérios. Deve se recordar da manifestação que ocorreu no dia 24 de maio de 2017, quando a esplanada virou um palco de uma batalha durante uma manifestação. Inclusive, os manifestantes mais ligados à esquerda levaram bombas de fabricação caseira ao evento, sendo que uma dessas bombas explodiu e mutilou a mão de um estudante universitário cooptado pela esquerda para a manifestação. Houve procedimentos no trio elétrico que acompanhava a manifestação com os seguintes exemplos de citação. Abro aspas aqui. Nós vamos ocupar o Congresso. Fecho aspas. E abro aspas de novo. Esse governo não tem legitimidade. Fecha aspas. 2017. Naquele dia chegaram à capital federal mais de 800 ônibus. Os ministérios da Fazenda, Planejamento e Agricultura foram incendiados. 4 ministérios foram alvos de depredação, bem como o Museu da República, a Câmara Metropolitana. À época dos fatos narrados, a PMDF e as Forças Armadas atuaram com êxito na retomada da manutenção da ordem, da prestação e da proteção do patrimônio público. Foram presas 9 pessoas. Eu pergunto, os fatos que ocorreram no ano de 2017 e no ano de 2023 são similares? Houve emprego de tática de guerrilha, que já foi falado aqui? O modus operandi dos vândalos eram os mesmos? Por que em 2017 os manifestantes de esquerda não foram presos e em 2023 foram? Por que diferença um procedimento de um evento e do outro? Senhor, eu queria só pedir aqui para a assessoria para poder olhar para o... Ok, eu agradeço. Excelência, nas tropas de choque, nós temos alguns procedimentos lá que são padrão. Inclusive, o comando da unidade, nós seguimos ele pela antiguidade dos operadores de choque. Em 2017, eu deveria ter sido comandante do batalhão de choque.
Entretanto, o governador Rodrigo Hollenberg resolveu tirar todos os tenentes-coronéis da frente de comandos de batalhão e passou os comandos para majores. Então, em 2017, por essa decisão do governador, eu estava servindo no Estado-Maior da Polícia Militar como chefe da seção de projetos institucionais. Então, neste evento especificamente, eu não participei. Eu só tive conhecimento dele através da mídia e da imprensa, né? E foi realmente, pelo que eu tive conhecimento através da mídia e da imprensa, realmente foi fatos da forma que o senhor está narrando. Perfeito. Então vamos para o dia 8, que é o dia que a gente está analisando especificamente aqui. O senhor entrou em confronto, estava até de folga, mas fez questão de servir, de ajudar a conter. Eu lhe pergunto, o senhor tem experiência, está muito clara a sua experiência, o histórico. Os manifestantes que o senhor viu, o confronto que o senhor entrou, foi lá fora ou foi dentro aqui do Congresso Nacional ou de algum outro prédio público? Eu não estive dentro de nenhum prédio público. Eu já assumi a tropa em cima da cúpula do Congresso Nacional, onde foi minha primeira atuação. Tá, foi aqui em cima, então. Sim, senhor. Eu lhe pergunto, o senhor tem experiência de manifestação? Olhou as máscaras, olhou algumas pessoas que estavam diferentes. O padrão era o mesmo ou tinha gente com táticas, com planejamento, que o senhor vê que tem uma formação maior para esse tipo de depredação? Excelência, é muito difícil, né, dizer para o senhor assim, especificamente se tem tática ou treinamento, mas que eles tinham uma organização, e isso era claro. Né? Eles tinham uma organização, eles tinham uma linha de ataque, eles tinham uma linha para destruição, né? Tinha bomba, tinha coquetel molotov. Era a maioria dos manifestantes ou uma parcela específica? Porque a maioria a gente vê pessoas, senhoras, senhores. Não, é inegável. É inegável que tinha, né? Eu mesmo vi várias senhoras, vi várias pessoas de idade ali no meio do flagrante, né? Que infelizmente, né, a gente teve até que prender, porque estava no flagrante delito, estava ali no momento, junto àqueles autos ali, a gente não tinha como elaborar naquele momento da prisão, como polícia ostensiva, qual era a participação, se era de autoria, se era de coautoria, né? Qual que era a participação dessas pessoas, mas pra gente que estava operando no terreno, a forma até de movimentar, né? A gente via que eles tinham uma organização e que tinham modus operandi coordenado. Mas esses agressivos, eles eram uma minoria em relação às pessoas que estavam. Era uma minoria em relação a todo o resto do público. Isso é importante, isso é muito importante. Eu lhe pergunto, por que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, não determinou a desmobilização do acampamento na Praça dos Cristais, em frente ao quartel-general, tendo em vista que, por força legal, as Forças Armadas são subordinadas a ele? Excelência, o senhor está falando de uma semana que eu estava de folga. Né? Eu realmente fiquei sabendo de informações a respeito disso só durante esses 5 meses de prisão. Tá. Por que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não determinou a desmobilização do acampamento na Praça dos Cristais, tendo em vista que, por força constitucional, é a autoridade suprema de comando das Forças Armadas? Eu também não tenho essa informação, Excelência. O senhor tem informação de alguma reunião do ministro da Justiça, Flávio Dino, ou do senhor Ricardo Capelli, enquanto secretário executivo do Ministério da Justiça, para tratar das operações na Praça dos Três Poderes, considerando os dados de inteligência que alertavam para um agravamento da situação? Como eu já disse anteriormente, Excelência, essa é a semana que antecipou esses fatos aí, eu estava de férias, estava totalmente fora, e eu não tenho conhecimento a respeito disso. E por que o senhor pediu a dispensa como recompensa nesse período? No seu entendimento, o fato de estar em gozo de dispensa como recompensa no período em que ocorreram os atos, o exime da responsabilidade pelo ocorrido? Excelência, é uma folga legal, prevista em legislação, que nós, policiais militares, temos direito, né? Eu estava dentro de um exercício, de uma atividade, de uma folga legal, devidamente requerida em processo SEI, devidamente deferida dentro do prazo legal. E, além disso, né, como eu havia trabalhado mais de 24 horas ininterruptamente no dia 2, eu já teria, por força de legislação, direito a 72 horas de folga. E o senhor é próximo do senhor Fernando Neto, militante do PT do Distrito Federal e ex-secretário do Estado do Governo do Distrito Federal, na pasta da Juventude? O Fernando Neto, eu conheço ele desde adolescente. Conheço ele antes mesmo dele entrar no Partido dos Trabalhadores. E aí eu estive com ele, inclusive eu trabalhei no governo PT em Brasília, fui subsecretário de administração geral na pasta do turismo. E o Fernando Neto, eu conheço ele desde adolescente, e aí ele foi me reapresentado numa reunião do governo de transição na Secretaria de Segurança Pública como um dos assessores da transição. A quem cabe colocar os gradis de segurança na frente dos
prédios dos 3 poderes para conter os manifestantes. Os gradins foram colocados? E a última pergunta, nos 10 segundos que eu tenho. O senhor acha que aquelas pessoas que estavam ali, a maioria, como o senhor disse, de idosos, senhoras, senhores, tinham condição de dar um golpe de Estado? Excelência. Conforme foi com o último orador inscrito, a mesma regra vale para o senador Girão. Peço desculpas, mas é a regra que estamos estabelecendo para todos. Próximo orador inscrito, o deputado Duarte, que não estando presente.